Olá, olá! Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa, a mais um podcast da Itatiaia FM, da 87,9. Estamos hoje aqui ao vivo e também pela nossa internet, nossa rede social, Facebook, rádio, o Facebook, Instagram e também pelas ondas do Rádio FM. Hoje nós estamos ao vivo. Então quero mandar um abraço para você, amiga dona de casa, amigo trabalhador, que acabou de chegar do seu expediente e acompanha a gente pelo seu radinho FM. Muitas pessoas aqui na nossa cidade acompanham a nossa programação pelo radinho. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma vez, estamos tendo o prazer de receber o padre Fábio Siqueira, da paróquia de São José, aqui de Itatiaia, falando sobre uma ocasião muito importante, sobre um santo que a maioria da população já conhece, que é o padroeiro da nossa cidade, São José. Comemorado amanhã, quarta-feira, dia 19 de março. É no meio da quaresma, né? Muitas pessoas ficam assim sem entender. A gente para, dá uma respirada na quaresma e celebra o nosso padroeiro com um feriado municipal aqui em Itatiaia. Padre Fábio, seja bem-vindo à Rádio Itatiaia FM mais uma vez. Como foi essas últimas semanas? Tudo bem, graças a Deus? Como o senhor está? Eu estou bem, graças a Deus. Essas últimas semanas foi correria. Acabei de chegar organizando as coisas, todas da igreja, né? Banco e tudo mais, reuniões, atendimentos. Aí vem a quermesse da igreja, a novena do padroeiro, São José. Termina a novena, começa o tríduo. Termina o tríduo, tem que preparar para a grande festa de São José, solenidade da igreja no mundo inteiro, né? E o nosso bispo vai estar presente, Dom Luiz Henrique. Enfim, toda essa organização, trabalho, oração, enfim, todas as celebrações, atendimentos, é um corre-corre muito bom, gostoso. Ô padre, explica um pouquinho pra gente como que funciona essa questão do dia 19 de março, né? Porque já é agora, a gente para a quaresma, dá uma respirada, e aí a gente, como é o padroeiro, a gente pode fazer, celebrar essa festa, né? O dia de São José, no dia 19, enfim, como que é isso? É exatamente isso. Quaresma é um tempo importante para nós, um tempo de penitência, é um tempo de conversão, um tempo de mais silêncio, de meditar e tudo mais. Todavia, né, nós temos uma solenidade não é somente um santo, é o grande santo. É o maior santo da igreja depois da mãe de Jesus, certo? Então nós celebramos São José. E quando a gente celebra este grande santo, a gente faz essa pausa, né, na quaresma para poder festejar e se alegrar com São José, certo? Porque é uma solenidade. Então na quaresma a gente usa roxo, não canta a glória, o hino de glória, né? Todavia, São José, você muda a cor, vai usar o branco, que representa a solenidade dele, a festa, se canta o glória, um hino a Deus, por causa de São José, e celebra com amor e alegria, entendeu? Pode fazer mais barulho um pouco, quaresma sabe o que é, mas na festa de São José é a pausa mesmo. Vou verificar o áudio do padre, tá legal no microfone? Show de bola. E a você que nos acompanha, você pode participar mandando mensagem pelo nosso Facebook, Instagram ou WhatsApp da Rádio Itatiaia FM. Então a gente acontece esse respiro para celebrarmos o dia de São José e a paróquia já começou essas festividades. Tivemos já quermesse, barraquinhas, tivemos o almoço no final de semana passada, né? No último domingo. A novena, estamos tendo o tríduo e amanhã é o grande dia. Já para adiantar para você que acompanha a gente, fazer um convite, amanhã já tem, nessa quarta-feira já tem missa, tem celebração, tem procissão. Como é que tá o dia do padroeiro? Bom, o dia do padroeiro, eu não deu tempo de organizar do jeito que eu gostaria, cheguei faz pouco tempo, então a gente manteve tudo aquilo que foi decidido pela comunidade, certo? A quermesse, a festa padroeiro, o convite que já tinha sido feito aos padres da novena, só algum ou outro que eu tive que ajustar, né? A própria presença do bispo já tinha sido pedido e tudo mais. Então, o que ficou para o dia da novena é a grande missa solene de São José, certo? Presidida pelo bispo, ok? E logo depois uma procissão luminosa. Eu estou acabando de chegar de Aparecida, fui buscar algumas velas, bastante velas, para a nossa procissão, ok? Todavia é preciso que o povo também traga as suas velas, porque nós vamos ter uma procissão solene também com o nosso padroeiro, tem uma procissão bonita,
certo? Logo depois que termina a missa, a gente sai pelas ruas, não é um percurso longo, é um percurso curto, pelas ruas da nossa querida Itatiaia, para mostrar, não só para as pessoas por quem nós passarmos na rua, pelas casas, enfim, mas para mostrar o nosso amor à igreja, o nosso amor a São José, cantar os nossos hinos de louvores, rezando, né, e nos alegrando com o nosso santo. E vai ser a que horas? Bom, a missa está programada para as 19 horas. Eu não sei quanto tempo o bispo Luiz Henrique costuma celebrar uma missa solene, todavia acredito que ali 1h30, então de 19 até as 20h30, mais ou menos, e a procissão meia hora no máximo, não creio que passe desse tempo, não. Bacana. Então, nessa quarta-feira, grande dia de São José aqui em Itatiaia, padroeiro. E muitas pessoas, padre, têm dúvida, né? Primeiro sobre o santo, né? Sobre o São José, sobre quem é o São José e também sobre a nossa cidade, né? As pessoas ficam assim, mas a paróquia é a paróquia de São José, é o padroeiro de Itatiaia. A gente separou um videozinho aqui que ele foi feito em 2017, inclusive para a festa de São José da época, falando um pouquinho sobre a história da paróquia. O senhor sabia que a nossa paróquia tem quase 200 anos? Não sabia. Quase 200 anos, padre. A gente vai conferir esse vídeo. Você que tem curiosidade, então, fique atento aí, porque a nossa paróquia, ela é muito antiga. Muitas pessoas ficam em dúvida, querendo saber sobre a história. E tem, inclusive, cenas de procissão de São José de outros anos. Vamos conferir. Em 1839, foi instituído o Curato Eclesiástico de São José do Campo Belo. Dona Silvéria Soares Lucinda, proprietária de um dos maiores latifúndios da região, doou grande área de terreno em um recanto de sua fazenda, para ali se levantasse uma capela sob a invocação de São José, padroeiro de sua família. Em 1844, o padre Francisco de Oliveira e Silva conseguiu fundar a Irmandade de São José. Emocionado com a empolgante beleza da nossa região, o nome foi chamado de Irmandade de São José do Campo Belo. Com o passar de 2 décadas, em 1864, o padre Joaquim Tomás de Aquino encontrou a igreja matriz em ruínas. Na época, o governo provincial mandou demolir o templo, vendendo tudo que lá tinha. O padre Aquino foi à imprensa na época reclamando o descaso oficial. E com o apoio da comunidade, 1 ano depois, a igreja matriz de São José foi reconstruída. E passado mais de 1 século de história, várias pessoas se batizaram, casaram e crismaram na matriz de São José. São José se tornou o padroeiro de Itatiaia e todos os dias 19 de março é comemorado com muita festa e animação o seu dia. Essa, inclusive, foi a primeira corrida de São José, padre, realizada na praça em 2017. Muito bom. E hoje nós vamos... Hoje não, né? Nesse sábado agora, nós teremos a nossa querida corrida e caminhada. Isso mesmo. Olha que bonito, quanta gente. Nossa, muita gente. Muita gente. A corrida está marcada para este sábado a partir das 7 horas da manhã, né? Sim, isso, exatamente. 7 horas da manhã e logo depois nós teremos já a premiação e tudo mais. Teremos água para todos os que participarem, isotônico, frutas, toda a organização muito bem feita por aqueles que já trabalham com isso. Uhum. Não é uma coisa somente da igreja, é da igreja, mas com pessoas competentes nesse ramo, né? Teve a divulgação, teve um QR Code onde a pessoa se inscrevia, tem lá todo um procedimento bonitinho, bem organizado, vale a pena a galera prestigiar. Quem quiser, então, pode ficar lá na torcida, do lado lá, a partir deste sábado, a partir das 7 horas
da manhã. Padre, então a gente viu um pouquinho sobre a história da cidade de Itatiaia, do padroeiro São José, da paróquia, mas e o santo, padre? Quem é São José? Qual é a importância dele para a Igreja Católica, no contexto? Enfim, fique à vontade. Bom, ele é o patrono da igreja, então ele é o santo maior nosso. A gente sempre diz isso, né? Como patrono, como nosso padroeiro maior da igreja no mundo todo, então esse é o nosso querido São José, certo? Abaixo de Jesus e de Nossa Senhora, certo? Nós temos ele que realmente nós precisamos aprender a ter uma devoção especial para São José, porque realmente São José não é como um santo comum das nossas devoções. Grandes santos nós tivemos, São Francisco, Santo Antônio, Santa Teresinha, Santa Rita. São José realmente ele é especial. Ele é especial por algumas razões. Primeiro, pela santidade dele, porque Deus escolheu ele. Não foi à toa que a Trindade Santa, desde a eternidade, escolheu São José para uma missão que nenhum outro santo teria, de ser pai de Jesus. Uns chamam de pai adotivo, outros chamam de pai nutrício, outros chamam, achei bonito esse termo, pai davídico, porque ele que deu a descendência de Davi, através dele, a Jesus, né? Ele que deu o nome a Jesus. Mas é mais que isso, a função dele é mesmo de um pai, o pai de Jesus. Não o pai biológico, mas como um pai cuidador, protetor, aquilo que deve ser um pai, educador, todas as funções que um pai desempenha na vida de um filho a partir do seu nascimento, foi que José desempenhou, né, a partir do nascimento de Jesus. Por exemplo, quando aos 12 anos Jesus se perde no templo, Maria, quando chega e diz, o seu pai e eu, né, aponta para José e diz, o seu pai e eu, primeiro José. Ele é o chefe da Sagrada Família. Seu pai e eu estávamos preocupados procurando por você. E depois Jesus dá aquela resposta maravilhosa, né? Não sabeis que eu devo cuidar das coisas de meu Pai do céu? Todavia, nós vemos essa missão tão importante. Por isso que eu digo isso, porque todos os santos, e a santidade é justamente um amor a Deus, uma amizade com Deus. O primeiro mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então, ninguém amou como José, certo? Então, quando eu falo isso, eu estou tirando Nossa Senhora de lado, tá? Ela é mais especial ainda, mas ninguém amou como José, certo? E dentro dessa categoria de amor, e o amor a Deus e ao próximo, que nos torna santos, daí a grandeza de São José. E não só por isso, por uma outra coisa bem importante. Jesus chamava José de meu pai. Jesus era obediente a José. E eu costumo dizer sempre, Jesus na terra foi tão obediente a José, o mesmo Jesus no céu continua sendo filho de José e continua sendo obediente a ele. Por isso que a intercessão e a proteção de José, porque ele não é só um santo, ele é algo mais, a gente chama às vezes de o culto a José. Deixa eu explicar um pouco sobre o culto. O culto a Deus, adoração, certo? Latria. O culto aos santos, dulia, veneração. O culto à Virgem Maria, porque ela não é santa, ela é santíssima, santíssima, hiperdulia. E a gente costuma chamar o culto a José de protodulia, né? Então é uma veneração especial porque ele é especial, ele é pai. Como pai, ele tem uma prerrogativa diferente dos santos, acredito eu, pelo simples fato de ser pai, entendeu? Pela santidade dele e pela prerrogativa de que ele é pai. E como pai, ele tem uma autoridade mesmo sobre Jesus. É maior do que Jesus? Não, claro que não, infinitamente menor. É maior do que a Virgem Imaculada? Não, claro que não. Todavia, ele é pai e chefe da Sagrada Família, né? Então, na ordem, né, do mundo, ninguém como José. Jesus disse que João Batista era o maior nascido de mulher, mas isso é uma expressão para mostrar a santidade de João. Mas na ordem mesmo, a igreja nos diz que São José foi o maior nascido, tá, de mulher. Então, essa santidade de José era tão grande, que Deus o escolheu mesmo para esta missão. Ótimo.
uma vez mais escolhido para essa missão e desempenhado com muito amor, com muita humildade, nós vemos que dentro da Sagrada Família ele é o menor, mesmo sendo tão grandioso, mas ele é o menor. Por quê? Olha, porque o seu filho, nutrício, adotivo, como queiram, é Deus. Pronto, não precisa dizer mais nada, né? Mas é Deus que se fez homem, mas na humanidade de Cristo, muito maior que José. Bom, e a esposa de José, a Virgem Imaculada, virgem antes, durante e depois, certo? Porque o casamento de José é um casamento especial, visto que José sabia quem era Maria, da santidade de Maria. E aqui cabe uma vírgula. Por que aquela pergunta, não sei se você iria fazer ela para mim, mas eu já me faço. Por que José decidiu abandonar Maria? A palavra de Deus diz isso. Bom, a gente precisa colocar os pingos nos is. Ele não decidiu abandonar Maria. Ele decidiu sair daquele campo de ação. Por quê? Veja bem, ele sabia quem era Maria, a santidade de Maria. Ele conhecia ela. Pelo coração de José, ele sabia que aquela noiva dele realmente era uma mulher mais do que especial. Certo? Segunda coisa importante. Ao compreender e ver que depois de Maria voltar de Isabel, da casa de Isabel, quando Maria foi visitar Isabel e voltou, ela voltou já com a barriga um pouco crescida. E José viu que ali estava uma gravidez. Só que José não compreendia a dimensão da grandeza daquele evento. E ao não compreender aquela realidade, sabendo da santidade de Maria, mas não compreendendo o que estava lá, dentro daquele evento extraordinário, do qual ele não se viu participando, né? Porque o anjo aparece a Maria, o anjo aparece a Zacarias, né? Tudo mais, José não. E como é que está José? Não fazendo parte de um evento tão grande, de uma atitude, de uma extraordinária atitude de Deus, que veio a esse mundo para nos salvar, e José, vendo que ele não fazia parte disso, ele simplesmente entende, e humildemente ele deixa com que as coisas aconteçam no seu fluxo normal. Ele não se viu parte desse mistério. Então ele sai de ação, sabendo que não fazia parte daquilo, decide deixar Maria, né? Ali estava a mãe de Deus. Sabia que Maria tinha uma missão especial e que ele não fazia. Até que fazia parte, né? Até que o anjo, em sonho, e não precisava mais do que isso, em sonho aparece a José e fala a ele. Aí sim, agora ele entende que ele também faz parte dessa missão. Uma parte especial. Não, você não é qualquer um nessa história. Você será o pai, você dará o nome, a descendência é sua, pela sua lei, né? Pela sua ordem genealógica que Jesus nasce. Entendeu? Mesmo não sendo filho, né, da natureza, mas sendo ele pai de Jesus, ele traz a herança de Davi ao próprio Jesus. Então José faz parte. Às vezes as pessoas pensam que José era um velhinho, né, para defender a virgindade de Maria. Não, nós defendemos a virgindade de Maria pela santidade de Maria, pelo voto de virgindade de Maria, pela consagração de Maria. Nós defendemos a virgindade de Maria pela santidade de José. Eu não posso imaginar e fazer uma analogia a partir de um ponto de vista da minha pessoa. Uma pessoa que é casada, fala, não, José era velhinho, então Maria ficou virgem, tal. Não, né? Não é baseado em nós que somos pobres, miseráveis pecadores. José era um homem especial, uma santidade especial, uma pureza especial, uma castidade, uma virgindade especial nesse homem. Não era um velhinho. Aonde diz que José era velhinho? Na Bíblia. Aonde diz na tradição da igreja, desde os primeiros séculos, que José era velhinho? Não. É a santidade deste grande homem, a santidade dessa grande mulher. Ali está. E o mistério de Deus, que Deus se fez homem. E dentro desse mistério ele queria José, pai casto, virgem, Maria, mãe, virgem, casta. Não só isso, né? Não só uma castidade, uma virgindade, mas uma santidade
de um amor a Deus maravilhoso, grandioso como o de Maria, e de um amor a Deus maravilhoso como o de José. Aí está o porquê de José ser esse homem especial, porquê desta família ser essa família especial. Né? José teve uma concepção, teve um papel muito importante na concepção, na proteção, pegou Maria, levou ela para o Egito, protegeu ela no nascimento, esteve nessa coisa do momento do nascimento de Jesus. Então, José ele foi um protetor. E na criação, a importância de José, da figura do pai humano de Jesus, na figura do pai adotivo de Jesus. Teve também a questão da profissão, né, que segundo a tradição, José era carpinteiro, passou isso para Jesus. Qual é a importância de José nessa criação de Jesus? E o senhor está fugindo do microfone, você vai falando, vai ficando mais à vontade, chega mais perto do microfone. Qual é a importância do José nessa criação do Jesus, o José nessa vida presente? Bom, a participação dele, a gente precisa compreender quem é Jesus primeiro. Jesus é Deus que se fez homem, mas na humanidade de Jesus ele é homem igual a nós, menos o pecado. Um homem especial, santo, entendeu? Às vezes a gente pensa que a divindade de Jesus engoliu a humanidade de Jesus. Não. Ela respeitou a humanidade de Jesus. Então Jesus não se fez homem especial pela divindade, ele se fez homem especial pela sua santidade como homem especial. E aí a gente entra com José. Então, na humanidade de Cristo, como ele é igual a nós em tudo, nós vemos a atuação de José. Como que eu vejo a atuação de José? Pela humildade, pela bondade de José, o silêncio de José, a fé de José, tudo isso. Mas aonde eu vejo isso resplandecer de uma forma muito visível é em Jesus. Quando eu olho a humildade de Jesus, eu não posso esquecer da humildade de José. Ele é o pai que educou. E Jesus, como toda criança, a criança, gente, agora teria que ter um psicólogo aqui, ela constrói a sua personalidade, o seu caráter a partir dos seus pais. O exemplo, o testemunho dos seus pais. Ali é o meio, ainda mais Jesus que viveu praticamente o tempo todo com seu pai e sua mãe, pelo menos durante a infância. No Egito, quando foge lá para o Egito, então vamos recapitular a história, né? Depois da anunciação, José vai até Belém, né, fazer o recenseamento, Maria vai, grávida, Jesus nasce, e já tem a perseguição de Herodes, certo? E logo naquele momento já tem que fugir. Fugiu, ficou no Egito, trabalhou, e Jesus aprendeu. Quando falo que Jesus é filho do carpinteiro, chamar Jesus de filho do carpinteiro é querer dizer que Jesus é carpinteiro também. Entendeu? Filho de pedreiro, pedreiro é. Filho de carpinteiro, carpinteiro é. Certo? Então, chamar Jesus de filho de carpinteiro é chamar Jesus de carpinteiro. O ofício de Jesus. E o ofício de Jesus que veio do Pai. Não somente o trabalho, mas a constituição do próprio Cristo na sua humanidade, no seu caráter, é modelado a partir de seus pais. Então, ao olhar o coração de Jesus humano, amoroso, a misericórdia de Jesus para com os pecadores, olhar a bondade, a mansidão de Jesus, tudo a gente olha para os seus pais, a Virgem Santa Imaculada, sua mãe, e o Pai castíssimo, bondoso, humilde, caridoso que é José. Então, a melhor forma de eu conhecer um pouco mais sobre José e também de Maria, mas hoje de forma muito especial de José, é olhar para Jesus. A personalidade de Jesus modelada sobre seu Pai. Isso é maravilhoso. Então, em cada ação de Jesus ali, você pode puxar um pouco de José ali dentro, aonde Jesus aprendeu. Entendeu? Não só o ofício da carpintaria, mas a bondade, a misericórdia, o perdão, né, a sabedoria de Jesus, tudo isso, né, a gente vê que ali tem, sim, uma contribuição e muito grande de seus pais, e de forma especial como chefe da casa de seu pai José. Abaixo de Maria e Jesus, sim, mas ele era o chefe da casa. E sendo o chefe da casa, né, como exemplo para o seu filho, repito, o caráter e a personalidade de Jesus é formada também e principalmente a partir
de seus pais. É por isso que José é padroeiro dos trabalhadores? Claro. José é padroeiro dos trabalhadores, né? Tem o São José Operário, tem o São José, inclusive, se eu não me engano, é celebrado no dia 1º de maio, eu não me lembro a data certa, mas que é no dia do trabalhador. Dia do trabalhador. São José, então, essa figura... Por causa de São José, o dia do trabalho colocado por causa de São José, isso. Essa figura, essa imagem, ela... é que a gente está sem uma imagem aqui, mas a imagem do São José é o José segurando... Inclusive, a nossa imagem aqui em Itatiaia é o José segurando Jesus. Certo. Ele cuidando dessa fase. Então, a participação dele, como você já bem salientou, como o senhor já colocou, ele também foi um parceiro de Maria na criação. Porque a gente olha na história, a gente geralmente coloca aquela figura, antigamente o homem, só aquele que trabalha e tal, mas a própria imagem, como você vê, dá um ar mais afetivo, né? Dá um ar mais humano, como você falou, a psicologia, né? A projeção em Jesus mostra um José. Seria correto a gente dizer então que José ele é mais amoroso? Sim, muito mais amoroso, um homem diferente, muito à frente do seu tempo e diferente de qualquer homem. Né? E para mim, foi muito rico esses 9 dias de novena e esses 3 dias de tríduo, porque os padres que vieram aqui, cada reflexão mais linda que é útil, como eu aprendi. Teve uma reflexão do padre Luiz Fernando, foi no domingo passado, ele falando sobre José justamente por causa de Jesus. Né? Que riqueza de reflexão, e várias reflexões a partir da pessoa de São José, para que a gente realmente aprenda a grandeza desse santo, né, desse grande santo, e como José participou ali na vida de Jesus. Então, José, trabalhador, carpinteiro, certo? Por isso que a gente chama Jesus de carpinteiro, por causa do seu pai, o ofício do trabalho. E a Sagrada Escritura mostra isso muito bem claro na pessoa de José. Certo? Por isso, 1º de maio, tem 2 festas para São José. Uma coisa é o São José, esposo de Maria, né? Aí entra Jesus também, Sagrada Família. Outra coisa, José como pai de Jesus, como a imagem nossa da igreja, muitas imagens, José segurando Jesus. E o outro é o José do 1º de maio, é o José trabalhador na carpintaria. Aí sempre tem uma imagem de José com um instrumento de trabalho. Um serrote, uma coisa que serve, um negócio meio artesanal. É bem artesanal, justamente, né? Meio artesanal, mas o trabalho que santifica, isso é importante. A gente associa o trabalho a José, porque a gente associa a beleza que é o trabalho honesto. O salário que a gente recebe justo a partir do trabalho honesto. É uma forma imprescindível de santificação para as pessoas. De forma que eu não posso dizer que eu sou um bom cristão se eu não for um trabalhador honesto. Há exemplo de José, há exemplo do próprio Jesus, certo? Ele molda para nós aquilo que deve ser o nosso trabalho cotidiano. Fazer com zelo, fazer com amor, fazer com capricho. Tem até uma história muito bonita, bem relatada, de que há 100 e tantos anos atrás, numa igreja de um convento, as irmãs pediram que algum carpinteiro pudesse fazer a escada. Você conhece a história? Da escada redonda? É. Lembro, eu já vi até um vídeo na internet. Exatamente isso. E conta que um senhor, uma pessoa, se apresenta e diz: eu vou fazer a escada para vocês, só peço que fechem a igreja, né? Não precisa ter, só quero eu estar trabalhando lá e nada mais do que isso. Entendeu? Não se preocupe, eu provejo as madeiras e tudo mais. Aí esse homem entra lá, entendeu? E faz o seu trabalho, quietinho, rezando, trabalhando, fazendo a escada. Quando termina, certo? Ninguém sabe onde está ele. Cadê ele? Não veio receber pagamento. E quando olham a escada, a beleza daquela escada, né? E as irmãs tinham feito uma novena a São José antes, para pedir que alguém viesse fazer a escada ali do couro que elas precisavam. Este homem apresenta. Então, né? E ninguém sabe, entende, compreende a física daquela escada. E ela não usa prego, né? Ela é não toda de prego, encaixe, ela é algo surreal. Surreal. Digita na internet, amigo ouvinte, para você ver. É bem interessante a imagem da escada. Ela não tem, exatamente. Ela não tem uma escora, um palco para segurar. Não, ela vai subindo ali, só de encaixe. Não tem nada que segure ela. Né? Apenas a lei da gravidade vai encaixando uma tábua na outra, outra na outra.
e de uma beleza, de uma grandeza, aquela escada da... O senhor chegou a uma questão muito importante, trazendo para o dia de hoje, né? Amanhã é o dia de São José. Qual seria essa reflexão? O que o morador, o devoto, o morador de Itatiaia, né? Padroeiro da nossa cidade, deve usar como exemplo, como modelo de marido, de esposo, de trabalhador, de pai? Enfim, qual seria a reflexão para o morador de Itatiaia em especial? Pra gente que tem o padroeiro São José, que possa estar fazendo nesse dia, em especial o dia de São José, aproveitando aí essa data. Então, nos últimos, eu digo nas últimas décadas, mas dizem nos últimos séculos, tem crescido assustadoramente a piedade, a devoção a São José. Muito, muito mesmo. Certo? Ele sempre foi colocado como um grande santo, mas nunca se foi falado tanto de José. Mas nos últimos séculos, em especial nas últimas décadas, tem se falado muito. O que eu digo é justamente isso. Nós precisamos conhecer melhor o nosso padroeiro, crescer mais na nossa devoção a São José, porque a proteção de José não é como a de um santo, a intercessão de José não é como a de um santo, certo? A graça de José não é como a de um santo normal da igreja, certo? A pureza de José, em todos os sentidos, daquele que foi trabalhador e viveu a vida de família, e depois, né, antes de seu filho começar o seu ministério, ele já cumpriu a sua missão nessa terra. Então a gente precisa compreender a grandeza deste grande homem para que a gente veja o exemplo de José, aprenda quem é José, para construir, como Jesus, a nossa santidade a partir de São José. De Maria também, tudo bem. Mas como aqui nós estamos falando de São José, para que a gente a construa, você pai de família, o teu exemplo de pai de família é José. Você esposo, o seu exemplo de esposo é José, certo? É o grande José, o amor de José, a proteção de José para com Maria, certo? Ir para uma terra distante, foi, trabalhou, você trabalhador, o teu exemplo é José. Entendeu? Você, pai, na educação do seu filho, o exemplo é José. Aprenda a tirar das Escrituras e da tradição da Igreja e dos santos os ensinamentos desse grande santo, desse grande patrono da Igreja, para que a gente vá aprendendo com José. Não só olhando o exemplo dele como filho, esposo, marido, pai, trabalhador, protetor da Sagrada Família, tudo isso, mas não só ver o exemplo, mas vendo o exemplo, aprender dele e, como devoto, rezar por ele, pedir a ele a graça necessária, entendeu? Então, quanto mais, e eu digo isso, essa cidade nasceu, e aqui quero falar para todos vocês. Para essa câmera, padre. Aqui, então. Vamos ver se foca você aí. Essa cidade nasceu aos pés de São José. Ela pertence a São José. Ela não pertence ao inimigo. Pertence a José. Ela é consagrada a José. Ele é padroeiro da igreja, e ele é padroeiro desta cidade. Não é da matriz, é desta cidade. Essa cidade precisa ser reconstruída, não nas paredes e casas, mas reconstruída aqui no coração de cada um de nós, a partir de São José. Ele é o nosso protetor, o nosso padroeiro. Ele é o nosso defensor. Então, meu irmão, o convite é esse. Nós temos ali, passei na igreja, a consagração a São José. Nós vamos fazer, hoje vai ter a consagração a São José. Nós vamos rezar a ladainha a São José. Certo? Faça isso todos os dias. Consagre-se a São José. Hoje é tão em moda, e uma coisa muito bonita, a consagração a Nossa Senhora e a consagração de São Luís Maria Grignon de Montfort, né? A mesma consagração que o Papa João Paulo fez a Nossa Senhora, tantas pessoas fazendo, eu mesmo uso as mídias sociais para fazer isso, a consagração, mas eu não posso ser consagrado a Nossa Senhora e por Maria e Jesus se eu antes não for um consagrado a José. Sabe por quê? Porque Maria foi obediente a José, porque Jesus foi obediente a José. E se eu quero ser obediente a Maria e a Jesus, eu tenho que ser obediente, devoto, escravo também de São José. Consagre sua vida, sua família, sua casa a São José. E esta cidade, repito, ela pertence,
Sempre pertenceu, desde a sua fundação, como cidade. E hoje, de forma muito especial, e esse é o meu trabalho, permitir que José governe os nossos lares, as nossas casas, os nossos corações e esta cidade. Já estamos indo para o momento final. O padre tem um compromisso daqui a pouquinho. Padre, quero sempre agradecer ao senhor pela presença, pela participação, mas eu acho bacana, antes de pedir suas considerações finais, para a gente reforçar os próximos compromissos, né? Que nós temos amanhã a missa, a procissão, tem a corrida, enfim. E mais para frente a gente fala também da Semana Santa, né? Que aí já são outras coisas, a gente vai estar aqui divulgando. Vamos focar então amanhã, feriado municipal, dia do padroeiro, para você que está acompanhando a gente desde o começo, não ouviu, o padre vai falar, presta atenção, anota, tem missa, tem procissão, vamos lá. Bom, tudo ao longo desses dias de novena e tríduo converge para o dia do padroeiro. Festividade de São José. A novena foi festividade de São José. O tríduo foi festividade de São José. O almoço que houve foi festividade de São José. A quermesse simples, gostosa, uma delícia a quermesse. Pequena, mas uma delícia familiar, coisa bonita. Teve um show muito especial lá, que é o show do Carlos Leal, que é um rapaz que esteve lá e pediu, padre, eu posso? E eu vi uma pureza tão grande nele, ele queria se apresentar lá de Lorena. Posso te apresentar lá semana que vem? Pode. Ele veio dançar ali as músicas do Roberto Leal e foi super gostoso, muito familiar. Dançamos, nos alegramos como um cristão dança, né? Como um cristão se alegra mesmo nesse tempo da quaresma, mais comedido. Então, quer dizer, tudo isso é para São José. E amanhã, que é o dia dele, então, nós vamos ter a Santa Missa Solene com o nosso bispo Luiz Henrique, certo? A partir das 19 horas, e logo depois a procissão luminosa. Venham, é solenidade da igreja, é nosso dever, é preceito, é dia de vir na missa, ok? Então, 19 horas. Logo depois a procissão luminosa e no sábado, aí fechando as nossas festividades, nós vamos ter a corrida de São José. 5 quilômetros para quem vai correr, já se inscreveu, certo? E 3 quilômetros para quem vai fazer caminhada e também já se inscreveu. Ainda dá tempo? Não sei. Acho que dá. Se o link está lá, talvez dê ainda. Não tem problema. Tenta se inscrever. Tenta se inscrever. Ok? Sábado, 22, às 7 horas da manhã, a nossa corrida e logo depois, no término, já a premiação. Eu estarei lá, não correndo, mas rezando, que é meu dever. Um amigo nosso, Gustavo, vai correr. Diz o Gustavo que está animado, está até praticando. O Vinícius também. Um abraço pro pessoal que vai correr, todos os atletas de Itatiaia, todos os nossos amigos que vão correr. Lembrando, amigo católico, missas no final de semana, sábado é às 19, domingo às 9h30. E à noite às 18. Isso, na comunidade, na Matriz. Na comunidade São Miguel. É às 8 horas. 8 horas. 8 horas no domingo. No domingo. E Santo Antônio no sábado, às 5h30. Às 17h30. 17h30, Associação de Moradores lá do Jardim Niterói? Jardim Paineiras. Perto da Vila Niterói. Entradinha ali da Vila Niterói. Padre, mais uma vez, muito obrigado, que São José rogue por nós, que a gente tenha um bom dia de São José amanhã. Se Deus assim permitir, estarei presente na missa, na procissão. E antes de terminar, é claro, a gente não pode deixar de pedir uma oração especial, pedindo bênção para a nossa cidade, para todos os nossos ouvintes, para todo morador, católico, não católico, para todo mundo que segue um caminho de luz aí, que está seguindo São José. Enfim, Padre, sua bênção, por gentileza. Muito bem, então eu vou fazer a bênção e junto com a bênção eu vou fazer a consagração que eu já faço todos os dias. Antes de vir para a paróquia de Itatiaia, eu já fazia devotos de São José. Tá bom? Então quem puder acompanha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, Pai cuidador de Jesus, eu hoje e por todo sempre me consagro ao vosso castíssimo coração e me entrego inteiramente a vós, para que sejais também meu Pai, protetor e guia no caminho da salvação. Obtende-me, a mim e a todos por quem rezo, uma grande pureza de coração e um amor fervoroso pela vida interior, seguindo o vosso exemplo, ó fiel esposo da Virgem Maria,
que eu a ame como vós a amaste, que eu possa fazer todas as minhas ações para a maior glória de Deus e pela conversão dos pecadores, em união com o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria. Ó meu glorioso São José, rogai por mim para que eu possa compartilhar da paz e da alegria e tenha como vós uma vida pura e uma morte santa, na presença de Jesus e de Maria. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão do glorioso São José, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Só lembrando, hoje nós temos a missa, o último dia do Tríduo. Padre Flávio, ex-pároco aqui, o Padre José Flávio Sotero, estará hoje celebrando o último dia do Tríduo, com uma pregação também bonita sobre São José. 19 horas, logo depois da quermesse. Daqui a pouquinho, daqui a 15 minutinhos, então. Dá tempo de correr. Dá tempo de correr e participar da missa. Mais uma vez, Padre, Deus abençoe, obrigado pela participação. E o Padre também assiste o episódio, tá? Depois você acessa lá o YouTube, Facebook, Instagram, faça como a gente que fica curioso, não conseguiu acompanhar desde o início, acessa, ouve, compartilha lá o nosso podcast. A todos um excelente feriado, que Deus abençoe, até a próxima. Obrigado, Padre. Amém. E viva São José! Viva São José!